Conexão Política. Pedido do deputado Eduardo. Então, concedo a palavra pelo prazo de 5 minutos ao deputado delegado Bilinski. Muito obrigado, presidente. Ministro, o senhor falou 25 minutos sobre notícias, né, do governo Lula e 5 minutos sobre o tema. Então eu vou auxiliar o senhor, eu vou seguir na sua linha de é verdade ou mentira e aí o senhor responde. Ministro, é verdade ou mentira que o senhor fez uso particular de uma aeronave do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, entre os dias 25 e 26 de maio, o senhor saiu de Porto Alegre para Santa Maria, num helicóptero das Forças Armadas, pousou na base aérea de Santa Maria e nessa viagem estavam presentes sua esposa e outras adolescentes. Então gostaria que o senhor respondesse nessa linha se é verdade ou mentira, tá bom? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, obrigado por manter minha palavra, presidente. A senhora pode interromper meu tempo, presidente, por gentileza? Muito obrigado. Minha segunda pergunta é a seguinte. Num áudio vazado, o senhor menciona a necessidade de prender aqueles que espalham fake news. Um fato. E prossegue dizendo que se deve prender, abre aspas, quem age contra nós. No mesmo áudio, o senhor explica que essas pessoas que agem contra o senhor devem ser tratadas como quinta coluna. Termo utilizado para se referir a traidores em tempo de guerra. Ainda completa, abro aspas. E quinta coluna tem que ser tratado como criminoso. E é por isso que eu vou notificar a Polícia Federal, a AGU, pedindo que se abra uma investigação, se identifiquem os autores das fake news. O senhor compreende que essa postura demonstra perseguição e intenção de silenciamento de grupos que possam representar algum tipo de ameaça ao controle do governo? No governo nazista, esse era o papel da Gestapo. Em sua fala, o senhor menciona que estamos numa guerra e que quem age contra o governo deve ser tratado como criminoso. Como o governo distingue entre crítica legítima e disseminação de informação falsa? O senhor mencionou que há uma indústria de fake news alimentada por parlamentares e influenciadores. Essa afirmação é gravíssima. O senhor pode fornecer exemplos concretos de casos que estão sendo investigados e as evidências que sustentam essas alegações? Por fim, ministro, eu queria que o senhor respondesse para o povo brasileiro qual que é a definição legal de fake news. Onde esse crime está tipificado? Por que o senhor acha que deve ser objeto de prisão? E quem é responsável por fazer a distinção entre a crítica e o crime? Veja, ministro, o senhor não é a prova de críticas. O senhor já errou muito. Todo mundo aqui sabe. Tem uma montanha de informações sobre isso. Então, eu acredito que nessa sua explanação sobre o que é fake news, sobre o que é o intento criminoso, a intenção dolosa de disseminar uma informação falsa, gostaria que o senhor fizesse a distinção. Qual é a diferença entre aquele que pratica fake news, disseminação falsa de informação com o objetivo de desestabilizar o governo, e qual é a diferença entre aquela pessoa que incorre em erro? Tá? Então, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade, agradecer a presidente, agradecer os deputados
e pedir que o senhor realize a resposta para que nós possamos passar a réplica e tréplica. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Primeira pergunta, se a minha esposa me acompanhou no roteiro do Estado? Sim. Sou ministro de Estado, participo de eventos públicos e muitas vezes a minha esposa me acompanha. Não posso dizer o mesmo do senhor. Né? Porque se o senhor acha que tem alguma coisa estranha nisso, inclusive eu tenho uma relação com ela de respeito, sem é hora de trabalho. A minha delegação sou eu que escolho. E com ela eu mantenho uma relação de respeito, sem violência, sem agressão. E para mim, inclusive, é um orgulho ela poder andar junto comigo. Segundo, quando eu disse contra nós, não era contra o governo, deputado, era contra o povo gaúcho. Quando eu disse que quem age contra nós no momento dramático de resgate e salvamento tem que ser tratado como criminoso, eu estava me referindo ao povo gaúcho diante da minha indignação. E traidor, na hora mais aguda da crise, tem que ser tratado como quinta coluna? Sim. Porque na hora que nós estávamos, deputado, trabalhando para salvar vidas, pessoas estavam se dedicando a produzir desinformação para tirar a energia, a capacidade de trabalho daqueles que estavam na linha de frente, dedicando a sua vida para salvar as pessoas durante a madrugada. E, portanto, eu, como gaúcho, como cidadão, em todas as oportunidades que me deparar com ações, seja de quem for, parlamentar ou não, que de alguma forma prejudiquem o trabalho das autoridades, o trabalho dos bombeiros, das Forças Armadas, da Anvisa, da Força Nacional do SUS, tomarei as providências que achar adequada para defender o povo gaúcho e o trabalho de salvamento que nós estamos realizando. Não vou permitir, de forma silenciada, nenhuma ação que nesse momento não tenha por objetivo unir e reconstruir o nosso Estado. É esse o espírito que nós queremos do Rio Grande do Sul. E todos aqueles que se dedicarem para, de alguma forma, prejudicar o que nós estamos fazendo, não terão, de minha parte, o silêncio como resposta. E aqueles que, porventura, incorrerem em crimes, produzindo conteúdo de uma forma industrial para divulgar, e que no momento que eu estou me referindo, o senhor sabe muito bem da delicadeza que foi o momento vivido pelo Rio Grande do Sul, com centenas de pessoas desaparecidas, com equipes de salvamento trabalhando dia e noite. O que eu fiz foi para estancar essa verdadeira indústria de fake news que, num determinado momento, tirou e prejudicou, e as próprias Forças Armadas são testemunhas disso. A Defesa Civil do Estado é testemunha disso. Energia que poderia ter sido utilizada para salvar vidas, acabou sendo utilizada para ter que responder na imprensa, na sociedade, essa quantidade de mentira produzida. E eu me pergunto, com que objetivo? Com que objetivo? E ninguém aqui está falando em crítica, gente. Vamos nos respeitar. Eu sou parlamentar nessa casa há quantos anos? Já fui parlamentar de governo, já fui parlamentar de oposição, sei o que é crítica política, sei o que é debate político, fui líder da bancada, fui presidente de várias comissões, e aqui nós sempre nos respeitamos e sabemos diferenciar o que é crítica política, o que é divergência, do que é conteúdo criminoso, o que é desinformação. Não vamos misturar debate político e crítica política com fake news e produção de conteúdo criminoso. E sempre que eu me deparar com conteúdo criminoso, nesse momento, inclusive, tão delicado que vive o meu Estado, não vai ter o meu silêncio como resposta, sendo parlamentar ou não sendo parlamentar. Então, deputado, é isso mesmo. É dessa maneira que eu procedi, é dessa maneira que o povo gaúcho espera que eu proceda, e é assim que eu vou continuar me comportando. Um minuto para
Réplica e Obrigado, tréplica. presidente. 1 minuto para cada um. Em primeiro improrrogável. lugar, ministro, o senhor não tem direito a utilizar aeronaves das Forças Armadas. O senhor tem direito a utilizar aviões da Unidade de Transporte Especial de Brasília. Esse helicóptero que o senhor estava usando para ir, né, de Santa Maria para Porto Alegre poderia estar entregando medicamentos, podia estar proporcionando salvamento, mas não, tudo bem, estava transportando o senhor. Segundo ponto, já que a utilização foi indevida, eu imprimi uma GRU aqui de mais ou menos R$166 mil com o custo do helicóptero que o senhor pegou. E por fim, presidente, até por uma questão aqui de justiça, eu vou pedir mais tempo para Vossa Excelência, porque ele demonstrou, né, o ministro na fala dele, demonstrou o que é fake news. O ministro insinuou, de alguma forma, que o meu relacionamento com a minha esposa era um relacionamento violento. Olha a cara dele. Isso, ministro, é para o senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui para a Câmara. Deputado Paulo. Deputado Paulo. Já está fora do microfone. Deputado Paulo. Deputado Paulo. Calma. 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 O tempo do Paulo já estava esgotado. Nós não vamos prorrogar tempo. Já esclareci. Réplica de 1 minuto, tréplica para o ministro de 1 minuto. Ministro tem 1 minuto improrrogável para responder. Ministro, vai usar o tempo para a tréplica? 1 minuto. E esse, pessoal, eu vou seguir religiosamente os prazos aqui estabelecidos. É 3 minutos o microfone vai encerrar e é 1 minuto para tréplica e réplica vai encerrar, porque senão nós não vamos contemplar os deputados que estão aguardando na lista para falar. Então o ministro tem 1 minuto para a tréplica e depois passaremos à lista de inscritos. Ministro, está com a palavra. Obrigado, presidente. As aeronaves da Operação Taquari 2 estão à disposição do trabalho do Ministério Extraordinário e é dessa maneira que eu me desloco, inclusive nessa oportunidade, foi para realizar uma reunião na região da 4ª Colônia com todos os prefeitos da região. Foi uma reunião extremamente importante. Sou muito grato a todo o apoio que as Forças Armadas têm concedido ao trabalho de reconstrução e de recomeço do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, presidente. Então vamos começar. A lista está encerrada as inscrições, conforme já foi falado, que as inscrições seriam até o início dos debates. Primeiro inscrito, deputado Chico Alencar, pelo prazo improrrogável de 3 minutos. Aí será dado o direito à resposta, só para esclarecer, de 3 minutos em igual tempo, possibilitando réplica de 1 e tréplica de 1 minuto, para que haja o diálogo. E serão tempos improrrogáveis, e isso será para todos os deputados, independente da bancada. Então, está com a palavra o deputado Chico Alencar. Presidente, só registrar a presença do ministro Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, aqui, que né? tem sido um personagem fundamental no esforço de reconstrução do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, ministro. Está registrada a Presidente. presença do ministro. Presidente, pela ordem, bem rapidinho. Presidente, Aonde? só para garantir a fala aqui da oposição, porque a gente já está acostumado com o que acontece nas comissões. Sim. Quando nós, deputados da oposição, vamos falar, é uma gritaria, uma vai. Então, assim, o deputado Chico eu Alencar vai peço. falar, ninguém vai interromper e fazer barulho. Mas quando nós da oposição forem falar, vai, então, e atrapalha. Então, assim, toda vez que vaiar ou ter gritaria dessa molecada aí da esquerda, a senhora interrompeu o povo. Olha, começou. Eu peço. Eu peço a atenção de todos os deputados que respeitemos. Eu não quero interromper nenhum deputado. Eu acredito que a palavra do parlamentar ela é sagrada, os deputados têm imunidade, cada um é responsável pelas suas palavras e seus discursos. Então eu peço a colaboração de todos para que cada um respeite a fala do colega parlamentar. Com a palavra, deputado Gilvan da Federal. Obrigado, presidente. Primeiramente, ministro Paulo Pimenta, é ridícula essa sua jaqueta que você usa, da onde eu venho, para quem trabalha.
faltou na sua lista de mentiras acrescentar: é mentira que Luiz Inácio Lula da Silva é uma das almas mais honestas do Brasil. Faltou na tua lista aí de mentiras. Faltou dizer também que no Rio Grande do Sul é civil, salvando o civil, é o povo pelo povo. Quantos empresários não foram lá salvar o povo gaúcho? Antes das minhas perguntas, eu quero contextualizar algumas coisas. É repugnante, no meio de uma catástrofe no Rio Grande do Sul, ver um ministro de Estado se preocupar com fake news e fazer reunião em churrascaria. Para contextualizar, o ministro Paulo Pimenta foi vereador, deputado estadual, deputado federal, e exatamente como deputado federal enfrentou investigação por lavagem de dinheiro, ganhando o apelido de Montanha na lista de propina da Odebrecht. Eu sou policial federal há 20 anos. Vamos esperar eu falar, peraí, pessoal, vamos respeitar. Aqui se foi defender a Constituição, deixa o deputado falar. Pedi para recompor meu Sim, tempo, já estou perdi ali conduzindo 20 e estou segundos. tentando retificar que é a ordem de inscrição do seu colega. Então, Perdi 20 segundos, vamos respeitar presidente. o tempo de fala dos deputados, Bacelar. Ô, presidente, eu peço recompor 20 segundos que eu perdi. Recoloca, por gentileza. Estou olhando dentro dos seus olhos, Obrigado. ministro Paulo Pimenta. Não tenho medo do senhor, não. Tá? Já enfrentei PCC e Comando Vermelho. Dentro da Polícia Federal, onde eu estive, era assim, quando se referia ao deputado Paulo Pimenta, o teu apelido de Montanha. E o senhor vem agora apagar de xerife de fake news. Quem é o senhor para falar de fake news ou ato criminoso? O senhor chegou a dizer que era preciso prender bolsonaristas que espalham mentiras sobre o socorro aos gaúchos. Se nós vivêssemos no país sério, quem era para estar preso era o Lula e o senhor. Refresca a tua memória, Petrolão e Mensalão. O senhor sabe do que eu estou falando. O senhor sabe do que eu estou falando. Não, arrozão não. É lá atrás já, no Petrolão e no Mensalão. O senhor sabe muito bem, quando o senhor abordou Marco Valério, operador do Mensalão, quando o senhor era vice-presidente da CPI, abordou sozinho. O senhor sabe muito bem. E hoje vem falar aqui como um bom moço de ato criminoso. Quem é o senhor para falar de ato criminoso? O senhor deveria estar preso pagando seus crimes. Vamos às perguntas. Minha primeira pergunta, o senhor vai colocar as reportagens da Globo News, denunciar na Polícia Federal? A quantidade de mentira que aquele jornalismo porco, sujo faz, o senhor vai também? Ou é tudo macumunado com vocês? Minha segunda pergunta, qual o motivo do senhor representar o deputado Eduardo Bolsonaro na Polícia Federal? Por que o senhor não conversou com o ministro da Justiça? Porque o ministro da Justiça disse que não tem nada a ver com isso. É o senhor. Por que o senhor não conversou com o ministro da Justiça, que é o chefe final da Polícia Federal, a respeito do deputado Eduardo Bolsonaro? Terceira pergunta, qual o motivo de o senhor ter feito contato com a jornalista Sara Pérez, Revista Oeste, para intimidá-la, apenas porque ela fez uma reportagem dizendo que o senhor, ao invés de montar um gabinete de crise, foi para a churrascaria em Porto Alegre. É uma vergonha ver um ministro do Estado falando quem é Grêmio, quem é Internacional. As três perguntas. Presidente, não tenho medo de cara feia, não. Uma questão... Questão de ordem... São dois artigos. Questão de ordem, deputado Rubens Artigo Pereira 73, inciso 12, e artigo 256, parágrafo 5º. 73, inciso 12, fala sobre falas injuriosas às autoridades. Nós estamos aqui com um convidado para responder, para prestar esclarecimentos, mas não devemos permitir nenhum tipo de forma descortês ou injuriosa. E no artigo 256, parágrafo 5º, diz que os deputados inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição. Então, todas as vezes que o assunto for alargado para o debate político, que seja feito em outra oportunidade, é o que diz o regimento interno. Moro foi chamado de ladrão aqui. Com base no mesmo artigo, nós vimos aqui o ministro Paulo Guedes no passado, simplesmente tchutchuca do Centrão, não dá para agora querer cobrar a respeito, e as perguntas foram pertinentes. Para contraditar, presidente, por gentileza. Já foi contraditado aqui pelo ilustre... Capitão Gilberto, para contraditar. Calma, amigo, calma, os senhores estão muito nervosos, calma. Já basta o ministro que está nervoso aí, tenha calma. Vamos, isso aqui é um debate político, democrático. Senhora presidente, não condiz com a realidade dos argumentos do deputado Rubens, até porque o regimento está inferior à nossa Constituição. A Constituição é o topo da hierarquia das leis do nosso país. E lá, que
que os senhores esquecem muitas das vezes, tem um artigo 53 que é muito claro. Eu vou repetir. Senadores e deputados são invioláveis civil e penalmente por quaisquer, Rubens. Então, o parlamentar pode utilizar a fala que ele achar pertinente e o senhor não pode interrompê-lo mais uma vez. Muito obrigado. Isso devia ser tenente, não? Deputados, nós recebemos a questão. De fato, não podemos aceitar questões injuriosas, todavia, também temos, paralelo a isso, a liberdade de fala dos parlamentares de poderem criticar. E caso o ministro não se sinta à vontade para responder sobre o assunto, aí o ministro pode exercer o seu direito a silêncio também. Então, estoca a palavra o ministro, caso queira responder o deputado Gilvan, senão a gente passa para o próximo orador, que é a comunicação de liderança da minoria. Presidenta, eu lamento ter saído lá do Rio Grande do Sul, onde eu podia estar trabalhando, para vir aqui participar de um debate, onde eu achei que seria feita alguma pergunta sobre a situação do Rio Grande do Sul, sobre as coisas do Rio Grande do Sul, e me deparar com uma manifestação como essa. Eu lamento. Confesso até à senhora que fico um pouco até envergonhado com o nosso parlamento de ver o tipo de manifestação que a gente ouviu agora. Deputado, o senhor foi numa churrascaria, deputado? Fui. Tinha um evento, eu fui convidado por uma entidade de empresários, e foi marcado na churrascaria Santo Antônio, era pública, e eu gosto de churrasco e vou ir sempre que me convidarem. Sou gaúcho, os gaúchos, no geral, gostam de churrasco. Assim como outras entidades têm me convidado para eventos e têm estimulado, inclusive, fiz uma reunião com o pessoal da Associação de Bares e Restaurantes, que as pessoas frequentem restaurantes, bares, para movimentar a atividade, para não ter desemprego. Agora, o meu crime foi ter ido numa churrascaria. Olha que ponto nós chegamos, gente. Deputado, sou deputado há 6 mandatos dessa casa. 4 vezes o mais votado do PT. Na última, bati o recorde histórico do nosso partido. Por isso que quando eu ando, as pessoas dizem montanha de votos eu tenho. Eu sou considerado como montanha de votos, o deputado mais votado da história do nosso partido. E talvez tenha sido assim que o senhor tenha me conhecido dentro da Polícia Federal, porque a FENAPEF, durante muitos anos, teve na porta do meu gabinete a sua porta de acesso, na luta pela valorização dos policiais federais. Fui eu que fui o relator da medida provisória que reestruturou a carreira. Sempre fui um grande aliado da Polícia Federal e muito respeitado pelos policiais federais desse país. Faço com muito orgulho e lamento o senhor olhar para essa jaqueta aqui e dizer que ela é patética, que ela é uma vergonha. Eu vim aqui como homenagem aos trabalhadores da Defesa Civil Nacional e Estadual dos municípios. Eu vim aqui como homenagem aos bombeiros, aos voluntários, às pessoas que deram a sua vida para salvar a vida. E eu lamento chegar nesse parlamento e ver alguém olhar para essa jaqueta e dizer: essa jaqueta é patética. É uma vergonha para o Brasil o senhor usar essa jaqueta. Deputado, eu teria vergonha de dizer o que o senhor disse. O senhor é uma vergonha para essa casa, para o seu Estado e para o Brasil. Vai querer fazer uso da réplica? Primeiro, que eu não disse que essa jaqueta é uma vergonha. Eu disse que é uma vergonha o senhor usar essa jaqueta. Segundo, o senhor pode me chamar de vergonha. O senhor pode me chamar de vergonha. Aqui, ministro, estou olhando para você. Você pode me chamar de vergonha. Pelo menos eu não sou pego com dinheiro na cueca. Pelo menos eu não faço rachadinha. Porque na época da Polícia Federal, a nossa... Presidente, vamos respeitar o orador. Escutamos o ministro. Perdi 20 segundos, presidente. De novo. Pode recompor, por gentileza? Me interromperam? Repõe, por gentileza. Não, estou falando para você não, estou falando no geral. Porque você disse que é uma vergonha esse parlamento. É uma vergonha mesmo. Parlamentar com dinheiro na cueca, parlamentar com rachadinha sendo liberado. Na época da Polícia Federal, que eu era integrante, a nossa preocupação era o combate à corrupção e o crime organizado. Não era história de fake news, não. A preocupação sua hoje é fake news. E o crime organizado acabou, e a corrupção? Ou vai dizer que o Lula virou honesto? Porque não virou. Então,
eu tenho um orgulho de vocês da esquerda me chamarem de vergonha. Mas uma coisa eu te garanto, se um dia a Polícia Federal bater na minha casa, não vai ter dinheiro da cueca, não vai ter corrupção, vai ser pelaquilo que eu critico. Há ministros do STF que passam pano para vocês, e volto a dizer, não é montanha de votos, não. Quando eu estive em Curitiba, na Operação Lava Jato, que eu fiquei lá 6 meses, o teu apelido era montanha, não por montanha de votos, mas por estar envolvido com o Odebrecht. Você sabe que você estava envolvido com o Deputado, esse tempo é encerrado. Vai querer responder, ministro? Deputado, lamento a sua desfaçatez. Eu nunca fui investigado pela Lava Jato. Eu nunca fui condenado em um processo criminal. Fake news, hein? Eu lamento um cidadão que é deputado federal, com uma trajetória na Polícia Federal, faça um pronunciamento tão desqualificado como esse. O senhor está me confundindo. Obrigado. Eu não sou o senador Flávio Bolsonaro que faz rachadinha. O senhor olhou para mim e lembrou dele. Está do lado do irmão dele. Rachadinha não sou eu que faço. Queiroz não sou eu que faço. Quem teve as contas pagas pela rachadinha não fui eu. Portanto, o senhor se enganou quando olhou para mim e falou em rachadinha. Certo? Então, o senhor me respeite. Me respeite e nunca mais dirija a palavra de forma desrespeitosa como o senhor fez. O que eu quiser, rapaz. Presidente, O senhor tem que aprender. Quem é você para exigir eu fui citado de maneira pejorativa, tem direito para poder regente a 1 minuto de réplica. É verdade, tem direito é verdade. a 1 minuto de réplica. Você tem que falar. Fui citado. Atenção. Pessoal, vamos manter a ordem. Vamos manter a ordem. Deputado Eduardo, 1 minuto para a resposta. Anúncio que o governo liberou. Não, senhora presidente, ele não foi citado, senhora só pra presidente. garantir, 1 minuto, Ele eu fui não citado foi nominalmente. citado. Fui sim. Falar de Flávio Irmão de Flávio Bolsonaro. Ele não é... e minha- Pausa. Pessoal, 1 minuto para o deputado Eduardo. Uma das coisas, presidente, que deixa a população, né, sem credibilidade, sem acreditar na política, é por causa disso. As pessoas vêm, são eleitas prometendo acabar com o sigilo, são os que mais colocam sigilo de 100 anos por aí. Chegam falando, né? Outro dia lá, o Boulos, que foi o relator da rachadinha do Janones, que inclusive é o deputado que mais dissemina fake news da história dessa casa inteira, foi absolvido pelo Boulos, que falou ontem, né, que rachadinha era corrupção, era motivo para que Bolsonaro saísse da presidência. Absolveu aqui o Janones, que tem áudio dos assessores falando que davam rachadinha para ele devolver o salário. Vocês não têm moral. É por isso que a única saída que vocês têm é tentar censurar a oposição. Porque o que a gente fala é justamente o contrário de fake news. Se fosse fake news, vocês nos desmentiriam e bateriam recorde de votos. Seriam talvez, né, para parafrasear aí Vossa Excelência, o mais votado da história, como eu fui em 2018. Mas não, preferem seguir no caminho da ditadura e da censura. Pelo tempo de liderança da minoria, temos aqui delegação, a líder, Bia Kicis, e também temos delegação do Eduardo. Vocês vão dividir o tempo? Sim, presidente, nós eu vamos achei dividir que o os tempo. tempos de liderança podiam ser chamados junto na inscrição. São a cada bloco. Ah, não, também... não, é que nós temos os blocos dos deputados e a cada 3 vem um tempo de liderança. Ah, então tá bom. Porque eu estou inscrita em liderança, eu gostaria de saber minha ordem, Se você quiser, só pode avocar o tempo de liderança na inscrição, mas não usar o tempo de liderança para chamar essa Sim, inscrição. isso eu entendi. Mas só para saber a ordem, porque nós também mandamos delegação. Deixa eu ver a ordem. Nós estamos organizando a lista, peço que a deputada venha até aqui, depois da fala, a gente já fala no microfone a ordem que ficou, porque nós tivemos inscrições pelo Infoleg e pelo e-mail, e nós estamos agora ordenando conforme os segundos protocolados, porque deu esses dois sistemas. Com a palavra, pelo tempo de liderança de minoria, a deputada Bia Kicis e o deputado Eduardo Bolsonaro. Obrigada, senhora presidente. O ministro Paulo Pimenta, em 19 de julho de 2021, celebrou o fato do Sleep Giants pressionar e conseguir fazer o apresentador Siqueira Júnior perder mais um patrocinador, parte do sustento da sua família. O Sleeping Giants acabou sendo condenado em segunda instância por perseguir a Jovem Pan com uma campanha difamatória. Em seu Twitter também, o ministro acusou mais de 70 vezes a existência de um gabinete de ódio do governo Bolsonaro.
Aqueles que Pimenta considerava membros do tal gabinete eram por ele chamados de criminosos e golpistas, chefes de facção criminosa e membros de uma estrutura criminosa. Entretanto, nunca foi apresentado um crime sequer cometido pelo tal gabinete ódio, tampouco uma conceituação concreta sobre o que este seria e no que ele se diferenciaria das práticas comuns do próprio Paulo Pimenta, ministro, como veremos a seguir. No ofício 119, de 7 de maio, o ministro Paulo Pimenta comunicou ao ministro da Justiça de que havia narrativas criminosas vinculadas às enchentes. Como, por exemplo, tais narrativas, citou textualmente críticas de brasileiros que expressavam insatisfações, tais como os empresários que apoiam Lula não moverem um dedo. O Estado até agora só entregou dificuldades e ineficiência, e essa tragédia evidenciou a ineficácia e falta de vontade do Estado em proteger o cidadão. Entre as denúncias, também, o ministro denunciou como criminosas opiniões, em suas palavras, que estavam condenando a ida da primeira-dama do Rio de Janeiro ao show da Madonna. Também adicionou na lista de denúncias uma que reconhece expressamente como crítica ao citar que Eduardo Bolsonaro criticou a ajuda do governo federal. Ministro, a pergunta: se reconhece o ato como crítica, por que o trata como crime? Por que pede que sejam tomadas providências cabíveis contra críticas? E apesar de dizer que não está preocupado com fake news, não citou a notícia falsa amplamente divulgada que anunciava uma doação de 10 milhões de reais da Madonna para o Rio Grande do Sul. Não sabemos quantas pessoas deixaram de doar ao acreditar nessa mentira. O ministro listou apenas as opiniões de opositores. Mas quero dizer também que o ministro não persegue apenas opositores, quando diz que tem que perseguir quem, na opinião dele, faz desinformação, ainda que essas desinformações depois sejam provadas como fatos, como é o caso do caminhão que era parado porque não tinha nota fiscal. Até a Globo veio em socorro do governo taxar a matéria da SBT, né, de mentirosa, quando comprovou o fato, e a repórter acabou sendo até perseguida. Bom, um dia após comunicar à Polícia Federal que havia fake news sobre enchentes, o ministro, por meio da SECOM, veiculou uma notícia falsa no site Agência Gov, dizendo que o governo não recusou ajuda do Uruguai. Essa mentira foi desmascarada pela Folha de São Paulo no mesmo dia. Na matéria, governo mente ao afirmar que não dispensou oferta de ajuda ao Uruguai, ao Rio Grande do Sul. Obedecendo à demanda do ministro, o ministro Lewandowski ordenou à Polícia Federal que iniciasse tais investigações. Vejam o que nós estamos vivendo. Que momento sombrio da história nós estamos vivendo, quando opositores e voluntários, no caso dessa tragédia, são perseguidos, alegando-se que fazem desinformação e fake news, quando só queremos mostrar a verdade. E qualquer eventual desinformação, senhores, há de ser combatida com informação boa, informação honesta, sincera. Não se combate desinformação com censura, com perseguição, e sim com informação. É assim que nós procedemos o tempo todo, desmascarando e mostrando a verdade. Mas, infelizmente, o governo quer cercear, quer perseguir e censurar. Eu vou passar aqui a palavra ao deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro perguntaria se é verdadeiro o áudio que circula nas redes sociais, onde o senhor acredita que aqueles que Vossa Excelência considera como criminosos de fake news mereçam a pena, né, dos desertores em tempo de guerra, quinta coluna, porque isso é gravíssimo. Isso aí, na verdade, é uma ameaça de morte, porque aos desertores cabe a pena de fuzilamento, do paredão. Pergunto a Vossa Excelência se realmente é esse o desejo de Vossa Excelência. Né? Eu imagino qual seja a resposta, né? Eu não me intimido, mas, obviamente, o recado vai para todas as outras pessoas. Vindo aqui agora para a questão pela qual o senhor foi convocado, né, chamado aqui para essa comissão, é por causa disso daqui. Porque eu compartilhei matéria da Folha de São Paulo, da qual Vossa Excelência entende que é fake news. Eu pergunto, o senhor, né, ofereceu uma denúncia ao ministro da Justiça, que encaminhou ao STF, foi distribuída, agora a relatoria da Carmen Lúcia, né, pela primeira vez foi distribuída, que antes o Alexandre de Moraes avocava tudo para si. Mas eu pergunto aqui, onde é que está a fake news? Após 4 dias de chuva, o governo Lula autoriza envio das Forças Nacionais para o Rio Grande do Sul. Meus caros deputados, colegas que estão aqui, amanhã
qualquer um de nós aqui que tem rede social pode virar alvo desse ministro, ou quem sabe, amanhã, se mudar o governo, se nós tivermos o mesmo nível de escrúpulo, que eu garanto que eu não tenho, mas imaginemos que retorno Bolsonaro ou alguém de direita, a gente mantém o mesmo nível de um ministro como esse, venha a perseguir os senhores aqui da esquerda, do PT, do PSOL, por compartilhar matéria da grande imprensa. É Folha de São Paulo. Não dá nem para dizer que é um blog da extrema-direita. E aqui, utilizando o que o senhor escreveu para o ministro Lewandowski, que estava constrangido ao falar conosco, onde ele praticamente disse que se viu obrigado a colocar adiante a denúncia, mas que o problema vinha de Vossa Excelência. Eu estou sendo investigado criminalmente pela Polícia Federal, graças a uma conduta de Vossa Excelência, que parou tudo o que estava fazendo, imagino, né? Ou não estava fazendo nada, é meia tragédia, para dizer o seguinte: Eduardo Bolsonaro criticou a ajuda do governo federal ao Rio Grande do Sul, ao mencionar que o governo levou 4 dias para enviar esforços à região. Interações, 4,8 mil, inscritos, 2,8 milhões, e vem o link ali embaixo. Ministro, vamos trabalhar, ministro. O senhor é deputado federal. O senhor não conhece o artigo 53 da Constituição da Imunidade Parlamentar? É sério que o senhor acha que vai intimidar um deputado federal por conta de uma postagem? Eu prefiro as lágrimas da derrota do que a vergonha de não ter lutado, ministro. O senhor parece que não me conhece, ministro. Eu vou seguir aqui adiante, porque não sou só eu, não. O que circula no corredor é que os deputados federais vão ser liberados, mas que os chamados peixes pequenos aqui, youtubers, etc., serão condenados de alguma maneira, mesmo sem haver previsão legal para crime de fake news. Tem aqui o jornalista Tiago Asmar, conhecido como Pilhado, afirmou que o empresário Luciano Hang está ajudando mais o Rio Grande do Sul do que o governo federal. Isso é uma opinião. O senhor está querendo criminalizar uma opinião contrária. E ainda, a linha acessória, a assessoria de comunicação dos senhores, chamada Globo News, Daniela Lima, falou, fazendo um guia de como identificar fake news. Fala que as pessoas começam a postar falando que civil salva civil. Que bom que nós tivemos a ajuda dos civis. Que bom que os voluntários foram lá ajudar. Porque os senhores não conseguiram prover uma resposta imediata. Os senhores sabem que a popularidade de vocês caiu, tanto que escalaram o secretário de comunicação para gerir a reconstrução de uma cidade, e não um engenheiro, um administrador ou um bom gestor. É lamentável, senhora presidente, que estejamos... Né, Ministro tem o prazo de 3 minutos para responder às intervenções dos líderes. Presidente, é o tempo equivalente ou apenas 3 minutos? Pode devolver para mim lá, por favor. Repõe o tempo. Em primeiro lugar, eu acho que é importante que a sociedade saiba que quem vai analisar se há crime, se não há crime, se deve ser indiciado, se não deve ser indiciado, em primeiro lugar é a polícia. Depois o Ministério Público vai ver se denuncia ou não, e o Poder Judiciário vai tomar as providências. A atitude que eu tomei foi uma atitude para estancar a onda de fake news, que naquele momento específico era altamente prejudicial ao trabalho de resgate, de salvamento, de chegada de donativos no estado do Rio Grande do Sul. Comuniquei à autoridade para que avalie a necessidade ou não de instalação de inquérito ou investigação como cidadão, como gaúcho, indignado diante da mentira e das fake news. Portanto, senhores e senhoras, aqueles que não cometeram crime não têm o que temer. Sendo parlamentares ou não sendo parlamentares, com certeza, se não cometeram crimes, não há necessidade de temor. Agora, eu sei o que é fake news, gente. Eu lamento, deputada Bia Kicis. A senhora lembra como eu conheci a senhora? Sentada aqui. Eu convoquei a senhora numa comissão sobre o incêndio da Boate Kiss. No velório, no domingo à noite, a senhora e a Carla Zambelli vieram depor aqui, na época, Revoltados Online, Marcelo Reis, minha mãe me ligando durante o velório, com a minha foto estampada no Nas Ruas, publicada pela senhora, pela Carla Zambelli e pelo Marcelo Reis, distribuindo para todo o Brasil que eu, que nunca entrei dentro da Boate Kiss, era o dono da Boate Kiss. Eu passei o velório junto com a minha cidade,
vendo o meu nome e a minha foto estampada, a senhora, a Carla Zambelli e o Marcelo Reis, o Nas Ruas e o Revoltados Online. Eu sei do que vocês são capazes. E tive força, porque a cidade me conhecia, o Rio Grande me conhecia, porque vocês podiam ter me destruído, com 242 pessoas sendo veladas, e vocês se dedicando a tentar enxovalhar e destruir a minha história, a minha reputação. Procurem nos anais dessa casa, que vocês vão encontrar a audiência pública nesse plenário, onde a deputada Biaquice e a Carla Zambelli estavam sentadas aqui, lado a lado, respondendo pelas fake news que produziram contra mim, em meio ao velório das 242 pessoas mortas na Boate Kiss na minha cidade. Então, eu sei do que vocês são capazes. E se tem alguém que não se intimida com miliciano e com bandido, sou eu. E vocês sabem disso. Por isso que vocês vêm aqui me enfrentar. Pela inscrição, deputado Marcos Polon. Não, nós não temos previsão de réplica. Deputada Biaquice, direito de resposta por 1 minuto. Primeiro lugar, Primeiro lugar, eu estava de fato nessa audiência, mas não fui eu que publiquei nada disso, não. E acontece que eu citei aqui várias mentiras, e nós sabemos do que o PT é capaz de fazer, das mentiras, das perseguições e da censura. Então, se você sabe do que a gente é capaz, nós também sabemos do que vocês são capazes, e não é bonito o que vocês são capazes de fazer, não. A perseguição, a censura, as pessoas que estão presas, porque vocês incentivam a censura e a perseguição de opositores, nós sabemos muito bem do que vocês são capazes. Agora, não fui eu que publiquei. De fato, eu até fazia parte do Revoltados Online, mas não publiquei nenhuma fake news sobre o seu nome com Boate Kiss. Pelo tempo de inscrição, deputado Marcos Polon. Obrigado, senhora presidente. Ministro Montanha, conheci Vossa Excelência através dos noticiários e dos escândalos de corrupção do PT. E achei muito interessante saber que Vossa Excelência aprecia esse apelido. Presidente, isso não é forma de se dirigir a um ministro de Estado. Deputados, eu peço que... só quero fazer um alerta que o deputado... Deputados, o ministro compareceu voluntariamente e o ministro pediu para ser respeitado. Ele está aqui voluntariamente. Calma, espera, deputado. Posso terminar de falar? Eu vou garantir o tempo dos deputados inscritos e peço que mantenham também o respeito ao ministro que está aqui voluntariamente. O próprio ministro tinha falado que era montanha de votos, então ele brincou com a expressão. Você quer que retire da ata essa expressão, ministro? Cortou meu raciocínio. A senhora é presidenta. A senhora viu como ele se dirigiu a mim. Se a senhora acha que esse tom é adequado, tem problema. Não, estou respondendo no mesmo tom. Ótimo. A senhora responde o tom. Nós respeitamos a... Não, só quero dizer... Deputados, vamos manter... Vamos... Deputado Bacelar. O Bacelar está se alterando, estou até com receio aqui da saúde dele, porque ele está muito alterado. Deputados, eu peço que mantenham o respeito ao ministro, mas ao mesmo tempo, ministro, eu respeito a fala dos parlamentares. Eu não vou ficar interrompendo os parlamentares no uso do tempo deles. Mas eu peço que os deputados respeitem o ministro que veio voluntariamente, ele não está como convocado. O ministro, se ele se sentir injuriado, ele pode se levantar e ir embora, então a gente tem que também manter o respeito ao ministro que veio voluntariamente aqui. Mas eu também vou respeitar a fala dos parlamentares, porque eu entendo que os deputados são albergados pela imunidade parlamentar. Deputado Polon está com a palavra. Deputado, não tem... 20 segundos, deputado. Então vou retomar o uso da palavra do deputado, começando do zero, e vamos manter o respeito todos aqui no recinto.
Eu estava construindo um raciocínio, presidente. O ministro diz que lhe apraz esse apelido, que ele gosta desse apelido e tem muita honra desse apelido, porque esse apelido mostrou, como ele mesmo falou, a montanha de votos. É mesmo. Eu o conheci na televisão, nos escândalos de corrupção que comoveram o Brasil e resultaram no impeachment e na esperança das pessoas de renovar a política. E nós somos fruto dessa esperança. E nós não vamos nos intimidar. Não vai ser barulho e grito de ditador, a ameaça de que imporão sobre nossas cabeças a espada pesada de um regime de exceção que vai nos intimidar. Eu o conheci nos escândalos, em especial quando o senhor se equivocou a pegar uma carona errada com o Marcos Valério. Eu lembro muito bem, lembro mais, e acho interessante Vossa Excelência elucidar, porque o senhor tirou uma dúvida que eu tinha há muitos anos, por que o apelido era Montanha? Eu ia perguntar, e o senhor explicou, é um apelido carinhoso, Montanha de Votos. Então isso faz pensar que os outros apelidos também eram carinhosos. Isso faz a gente pensar que isso mostra a boa relação que o senhor tinha com a Odebrecht. Veja, na planilha colocaram logo um apelido que o senhor gostava. Será que Lindinho e Amante também eram apelidos graciosos, onde eles sabiam que os respectivos apelidados gostavam? Essa dúvida fica na minha cabeça. Mas voltando ao tema, e respeitosamente devolvo o senhor o apelido de Montanha, como o senhor mesmo disse que gosta de ser chamado, o senhor, daquele padrão de xingue-os do que você faz e acuse-os do que você é, chefia o gabinete do ódio do PT. Chefia o gabinete do ódio do PT. O senhor fabrica a maior fábrica de fake news da história do Brasil. O senhor perseguiu voluntários quando, através da narrativa da Daniela Caudalonga, disse que fake news era dizer que os caminhões estavam sendo barrados quando iam para o Rio Grande do Sul. E foi justamente essa denúncia com que fez que liberassem os caminhões, porque senão estavam barrando até agora. Mais que isso, a Daniela Caudalonga disse que, com uma orientação do senhor mesmo, que era um fake news civil, ajuda civil, desmerecendo as pessoas que foram lá. Só o CTG, que eu faço parte, já mandou mais de 60 carretas para o Rio Grande do Sul. Eu, pessoalmente, já mandei R$8 mil em Rastelo para eles limparem as casas. Mais que isso, motor estacionário, a gasolina para quem está... A gente ajuda, vocês constroem narrativa. E como o senhor disse que essa jaqueta é uma homenagem aos que trabalham nessa frente, homenagem seria um bom trabalho. O senhor fala que tem que voltar para o Rio Grande do Sul, no edital o senhor está lotado aqui, porque não pode andar lá. A minha pergunta é, ministro, por que o senhor odeia tanto os gaúchos? Que, como foi denunciado pelo seu primo, está prejudicando os produtores de arroz. E agora que essa compra bilionária desse arroz podre poderia reverter a... Encerrou o tempo, deputado. O ministro está com a palavra. Presidenta, eu lamento uma manifestação infame e covarde como essa. Covarde, porque não tem coragem de dirigir o nome às pessoas que quer ofender. Covarde, porque se esconde atrás da imunidade parlamentar para distribuir agressões gratuitas. Covarde que envergonha o seu Estado e que envergonha essa casa. Covarde que divulgou fake news num dia que um médico, aquele que foi preso lá no Egito, que depois teve o registro cassado, e uma médica, no mesmo dia, coincidentemente, aquele médico e aquela médica publicaram a mesma fake news. Senhoras e senhores, nós temos amigos e amigas que estão doando remédio para o Rio Grande do Sul. Eles têm aviões particulares, mas os remédios não estão podendo chegar. Gente, faça uma mobilização para que a Anvisa libere esses aviões. Tudo mentira. A Anvisa nunca proibiu nenhum avião. O senhor foi um dos que reproduziu essa mentira. Com que objetivo? Ajudar o Estado do Rio Grande do Sul? Fazer com que o povo gaúcho pudesse ter acesso, donativos? Não. A Anvisa desmentiu no mesmo dia. E o próprio médico que o senhor usou como fonte, no outro dia pediu desculpa e pediu que não usassem o nome dele. E a médica pagou e tirou o nome dela e as redes dela do ar. Vocês, o senhor, se dedicou a produzir mentira e desinformação com o único objetivo
de prejudicar a capacidade de resposta, eu sou o primeiro a elogiar e reconhecer a importância do trabalho dos voluntários, mas jamais vou aqui negar o trabalho das Forças Armadas, da Defesa Civil, dos bombeiros, das prefeituras, das entidades e de todos aqueles. Eu sou parlamentar aqui nessa casa há muitos anos. Jamais precisei ser tão desqualificado, covarde e baixo para fazer um debate político com alguém. E, portanto, senhora presidenta, eu vim aqui de uma maneira respeitosa, como respeitei sempre esse parlamento. Eu podia estar lá no Rio Grande do Sul trabalhando, mas não vim aqui para ouvir e não vou ouvir de forma quieta insulto, ofensa e mentira a meu respeito e a respeito de ninguém, por parte de um desqualificado covarde como esse que me antecedeu. E na medida que a senhora permite que esses temas sejam utilizados, cada um que se dirigir a mim com esses termos vai receber a resposta com os mesmos termos. Só vai querer usar réplica e tréplica? Só para esclarecer, ministro, eu tenho respeito por todos os parlamentares e uma das coisas mais sagradas que nós temos nessa casa é o respeito à inviolabilidade da fala dos deputados. Por mais que eu não concorde e as falas injuriosas a gente vai pedir para retirar da ata, eu não... Sim, nós vamos pedir para retirar quando o ministro pedir para retirar. Só um minutinho, deputado. Eu não vou censurar parlamentares. Não, deputado, questão de ordem. Eu estou suscitando questão de ordem. Questão de ordem. Artigo 73, inciso... Cadê aqui? Inciso 12. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo, às autoridades constituídas, etc, etc. Já foi lido aqui. Pois muito bem. Quando eu fiz a minha manifestação, eu fui interrompido pela presidente, porque chamei o ministro de Montanha e justifiquei o porquê. Porque ele disse que é um apelido que ele gosta, é um apelido que é por causa da montanha de votos, é um apelido carinhoso. A presidente interrompeu minha fala, como diz o regimento, fez a observação e eu disse que haveria uma explicação. E a explicação foi essa, o próprio ministro falou. Paralelo a isso... Deputado Polon, qual é a questão de ordem? Artigo 73, inciso 2. Sim, mas qual é o teu questionamento com base no artigo? Eu estou arrazoando, presidente. Não, o senhor está fazendo a sua defesa, deputado. Não estou fazendo defesa, estou arrazoando. O ministro me chamou de covarde, cretino e mais outras tantos impropérios, desqualificado, bandido, autor de fake news e mais uma centena de impropérios, e toda a sua horda se levanta porque eu chamei de um apelido que ele diz que é um apelido carinhoso, que ele gosta. Agora, quando eles nos xingam, como alguns deputados aqui, durante a minha fala, me chamaram de mau caráter, me chamaram de mais um monte de xingamentos, que eu simplesmente ignorei. Então, senhora presidente, eu peço que o pau que dê em Chico também dê em Francisco, que a mesma advertência aos impropérios que eles reclamam, lhes seja dada advertência, porque eles estão xingando todo mundo e passa tudo bem. Eu simplesmente referi a um apelido que ele mesmo diz que gosta, que ele tem como elogioso. Foi essa a situação. Vamos deixar... 1 minuto para a tréplica, deputado. Obrigado, presidente. Bom, ministro, Vossa Excelência falta com a verdade. No jargão popular, vulgo, mente descaradamente. Mas não vou te chamar de mentiroso, porque isso pode ferir algumas suscetibilidades. Diz que poderia estar no Rio Grande do Sul, quando está aqui respondendo aos questionamentos, e que deveria estar lá ajudando. O senhor não está lá por 2 motivos. O primeiro, querer calar a oposição por te denunciar é ato de ditador e tem que responder, sim, o mais rápido e severamente possível. Além disso, essa censura... O senhor procurou varrer a vida de todo mundo para tentar atacar as pessoas aqui. O que você conseguiu de mim? Uma foto, obrigado pela foto, a foto estava bonita, fazendo um apelo para que não houvesse esse problema da Anvisa. Se solucionou, ponto. Por que a gente não fica bravo quando vocês falam fake news? Porque a gente desmente. Vocês ficam bravos porque vocês engolem. Vocês levam para casa, não tem como desmentir. E o segundo motivo que o senhor não está lá é que o senhor não pode andar na rua. Deputado, acabou o seu horário. Tréplica, ministro. Não, é réplica e tréplica. Presidente,
Em primeiro lugar, presidente, eu não chamei ninguém de cretino nem de bandido, presidente. De cretino e de bandido eu não chamei. Né? Segundo, presidente, eu quero aproveitar aqui um momento para divulgar que a partir de hoje, presidente, a linha de 15 bilhões de reais para financiamento, para máquinas e equipamentos, construção civil e capital de giro, já estão à disposição. 2 anos de carência. Vai ser fundamental para a manutenção dos empregos no estado do Rio Grande do Sul, tanto as empresas em área rural como em área urbana. É um grande esforço do governo federal, juntamente com o pagamento dos 534 mil trabalhadores e trabalhadoras que nós vamos pagar o salário. E essa é mais uma notícia importante da série de notícias que nós temos anunciado para ajudar o estado do Rio Grande do Sul nesse momento, presidente. Deputada Maria do Rosário, só respondendo seu questionamento, artigo 57, inciso 21, tá? Não membro não pode fazer questão de ordem. Com a palavra, deputado Zé Medeiros. Muito obrigado, senhora presidente. Senhor ministro, nas suas palavras iniciais, o senhor discorreu bastante aqui sobre a tragédia, então eu gostaria de fazer algumas perguntas a respeito. Assim, qual foi a linha do tempo específica em relação às ações do governo, desde o momento que vocês tiveram notícia até a intervenção efetiva? Outra pergunta, quais foram os obstáculos que interferiram numa resposta mais rápida e eficaz por parte do governo? Os recursos humanos e equipamentos estavam em pronta respostas, pronto emprego? Se sim, qual foi a dificuldade? Outra coisa, qual foi a estratégia do governo para manter o público informado e não haver desinformação? Não seria bom combater qualquer possível desinformação com mais informação? O senhor acha que poderia ter feito melhor ou o senhor acha que o governo foi extremamente transparente? E outra, haverá alguma investigação para apurar eventuais falhas ou alguma autocrítica? Outra coisa, por que o governo considerou incluir deputados e um candidato a prefeito de São Paulo no inquérito? Isso não é uma tentativa de intimidar ou de estancar críticas ao governo? Outra pergunta, o abuso de crianças, saque e invasões de prédios estão ou serão objeto de pedido para abertura de inquérito? E uma última pergunta, ministro. O senhor foi acusado em 2012 sobre um esquema de arroz. Em diversos meios de comunicações espalharam isso. A imprensa espalhou sobejamente que o senhor também recebia propina da Odebrecht e seu nome lá era Montanha. A minha pergunta é, o senhor pediu abertura de inquérito ou processou nesses 2 casos os responsáveis, caso o senhor considere isso uma mentira? Essas são as perguntas, senhora presidente. Só lembrando ao ministro que eu vi ali uma grande indignação das pessoas em relação à ação do governo, e aqui não negamos que o governo não tem agido, mas é que quando há uma tragédia dessa, se ela acontece de manhã cedo, na hora do almoço as pessoas já querem comer. Então, se à noite o governo agiu, já agiu atrasado. Muito obrigado, senhora presidente. O ministro está com a palavra para resposta. Barros. A réplica de 1 minuto. Não. Ministro, eu pergunto isso, se haveria abertura de inquérito sobre esses fatos, porque eu vejo que o senhor colocou muita carga em relação a possível desinformação. E hoje eu vi aí o MTST invadindo prédios em plena tragédia com o claro intuito político de ganhar mérito em cima da tragédia. Essa era a pergunta, se o governo não se constrangeria ou não iria fazer alguma coisa também. E outro ponto, ministro,
se refere ao fato de que, e o senhor até não me respondeu, se o senhor processou todo esse povo que falou coisas horrendas do senhor, ou se o que eles estavam falando era verdade. Isso que eu pergunto, porque se o senhor não processou... Agora... Pedro Errara, boa tarde, presidente, boa tarde, ministro. Ministro, dentre outras razões, Vossa Excelência foi chamada a essa comissão para falar em relação aos processos movidos, às ações movidas e encaminhadas enquanto Vossa Excelência comandava a Secretaria de Comunicação para a Advocacia Geral da União para processar judicialmente críticos ao governo e às ações do governo, especialmente no que diz respeito ao Rio Grande do Sul. Pois muito bem. Vossa Excelência falava muito, durante a época do governo Bolsonaro, sobre a existência de um gabinete do ódio. Pois nós fomos surpreendidos aí nessa semana com uma matéria do Estadão falando sobre a existência de um gabinete do ódio do PT, inclusive com o próprio secretário de comunicação do PT admitindo as reuniões diárias com o Ministério da Secretaria de Comunicação e com a denúncia também do Estadão de que influenciadores ligados ao governo estariam lucrando bastante com a disseminação de notícias falsas nas redes sociais, né? Então, o que foi denunciado, né, a alimentação e uma orientação oficial do governo para uma série de páginas e de perfis governistas que servem tanto para fazer a defesa do governo Lula nas redes sociais, como para promover o linchamento de reputações e ataques difamatórios, injuriosos e caluniosos, não só contra opositores políticos, mas também contra jornalistas que promovem matérias, inclusive de jornalismo investigativo, denunciando escândalos ou promovendo críticas ou fatos desabonadores para o governo federal. Eu cito aqui os ataques que foram sistematicamente promovidos pelo governo, pelo PT e seus influenciadores contra Andresa Matais, que era a jornalista responsável pelo setor de política do Estadão, e os jornalistas André Chalders e Tássio Lohan, quando eles divulgaram aquela matéria que mostrou que a mulher, uma esposa de um membro do PCC, presidente de uma ONG do PCC, esteve no Ministério da Justiça. Quero questionar Vossa Excelência em relação à existência desse gabinete, essa denúncia do Estadão sobre a existência desse gabinete do ódio petista, essa promoção de linchamento contra jornalistas e contra críticos do governo, e também desses processos que foram encaminhados pela Secretaria de Comunicação, assinado por Vossa Excelência, a Advocacia Geral da União. No documento assinado por Vossa Excelência, há de fato notícias falsas que foram encaminhadas para a Advocacia Geral da União, mas também foram encaminhadas críticas políticas. E o termo crítica política e crítico ao governo foi utilizado ipsis literis por Vossa Excelência. E encaminhou-se isso para a Advocacia Geral da União. Ou seja, Vossa Excelência encaminha como se crime fosse um documento para a Advocacia Geral da União, em que no próprio texto escrito pelo Ministério está que trata-se de crítica política. E nem poderia ser diferente, porque eu vou pegar 2 exemplos aqui de afirmações, e você não pode falar que é falso porque tratam-se apenas de opiniões. Por exemplo, uma frase que foi encaminhada para a AGU é, aspas, o Estado como ente centralizador até agora só entregou dificuldade e ineficiência. Fecho aspas. Isso é uma opinião, ministro. Você pode discordar e citar um rol de ações que foram tomadas pelo governo, mas depois de escutar todas as ações que foram tomadas pelo governo federal, eu ainda posso discordar e acreditar que sim, o Estado entregou, como foi colocado aqui, dificuldade e ineficiência. Não há nenhum crime nessa afirmação e essa pessoa vai ter que pagar um advogado para responder por uma ação movida pela Advocacia Geral da União. Dentre outras, teve ainda uma publicação de um vídeo de um caminhão do Exército que estava completamente submerso, e o vídeo é verdadeiro, e um comentário ironizando, dizendo que os caminhões teriam virado submarinos. Também é uma ironia, uma piada, com uma situação, um fato dado, que não é uma notícia falsa e que, mais uma vez, demonstra a intenção de utilizar a estrutura pública da Advocacia Geral da União para assediar judicialmente opositores políticos. Então, eu quero questionar Vossa Excelência em relação, né, a esse relatório, né, que Vossa Excelência encaminhou à Advocacia
Geral da União, que trata-se apenas de opiniões políticas. E só para reforçar o que já foi colocado em relação aos influenciadores lucrarem com notícias falsas para defender o governo e atacar os seus opositores, sujeito chamado Tiago dos Reis, que foi apontado pelo Estadão como um dos principais, né, exploradores aí de fake news, divulgou, por exemplo, no caso da ex-editora-chefe do Estadão, que ela seria, que o Ministério Público do Trabalho teria aberto oficialmente uma investigação contra ela, o que é falso, e foi replicado inclusive por membros importantes e graduados e no alto comando do Partido dos Trabalhadores. Então gostaria de questionar por que o governo, por meio do Ministério de Vossa Excelência, incentiva esse tipo de linchamento midiático de opositores políticos e encaminha ações de incentivo ao assédio judicial, né? Inclusive, por exemplo, foi citado inicialmente por Vossa Excelência que foi dispensada a fiscalização nos postos de pesagem. Foi dispensado depois que foi denunciado pela oposição nas redes sociais que a NTT estava sim parando caminhões de doações e fazendo a sua pesagem e multando em relação a essa pesagem. Isso a própria NTT admitiu, ministro. Não é notícia falsa. E nós fomos atacados como se notícia falsa fosse. E mais do que isso, foi dito ao governo, encaminhado ofício para nós deputados, que nós poderíamos fazer remanejamento de emendas de transferência especial para ajudar o Rio Grande do Sul. Aí eu sou surpreendido nesse mês com o ofício da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula, dizendo que nós não poderíamos mais, se quiser eu mostro ofício a Vossa Excelência, encaminhar recursos de transferência especial das emendas parlamentares para ajudar o Rio Grande do Sul. Então por que essa mudança de posicionamento do governo? Porque primeiro, a gente poderia retirar esse recurso de transferência especial para ajudar o Rio Grande do Sul e agora nós não podemos mais. Esses são questionamentos que eu gostaria de fazer a Vossa Excelência. Obrigado, ministro. 3 minutos aqui, ministro, quando é tempo de líder. Está reiniciada a sessão. Senhor presidente, eu queria aproveitar esse momento só para fazer registro da presença de um ilustre brasileiro que nos visita aqui na CCJ, que é a principal comissão da casa. Inclusive, foi um dos primeiros brasileiros que se dispôs a ajudar o Rio Grande do Sul no momento em que aconteceu aquela tragédia. E foi um dos primeiros brasileiros também a ser processado por aquele ato. E ele é um dos motivos que estamos aqui hoje fazendo essa audiência pública sobre a temática da fake news. É Pablo Marçal, empresário. Só não é deputado porque o PT em São Paulo não deixou, teve mais de 300 mil votos, mas vem para isso. Pablo, seja muito bem-vindo. Deputado, passo a palavra ao deputado... Permutou, deputado Nicolas, Júlia e deputado Felipe Barros para que utilizem então esse tempo final e se dividam pelo tempo de liderança que já foi pedido do PL. Deputado Nicolas. Boa tarde a todos. Senhor ministro, o senhor pediu para poder tirar das notas taquigráficas montanhas, mas isso é fácil, difícil é tirar da lista de propina da Odebrecht. Segundo, a tua fala pomposa e a tua sinalização de virtude, né? Tira o seu óculos quase de forma melodramática para poder sinalizar uma virtude que o senhor não tem, é porque é o único instrumento de arma que o senhor tem aqui hoje. Afinal de contas, se for de fato fazer discussão honesta, o senhor não tem argumentos. Afinal de contas, o senhor parece ser extremamente seletivo quanto a... O senhor diz que quer combater censura e não fake news. Ora, os teus influenciadores de esquerda disseram que Madonna enviou milhões para o Rio Grande do Sul. O que o senhor vai fazer a respeito? A nada, claro, né, porque é de esquerda. O que o senhor gosta de fazer é ir atrás, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, que nada mais diz do que uma manchete da Folha de São Paulo. Após 4 dias de chuvas, governo Lula autoriza envio da Força Nacional para o Rio Grande do Sul. Inclusive, não foi somente ele, né, foi diversas pessoas, que inclusive pessoas que eu acredito que está ajudando mais do que o senhor, porque, afinal de contas, a tua raiva com a internet é porque ela mostra verdades que o senhor quer esconder. E eu digo aqui algumas delas. Primeiro, você tem aqui nessa manchete, que foi 4 dias depois, o Estado enviou 25 caminhonetes, 2 ônibus, 1 caminhão e 3 botes. Enquanto outras pessoas, sem entrar aqui em nenhum mérito ideológico, desde o Whindersson Nunes até Pablo Marçal, desde Nego Di até Luciano Hang, o senhor foi atrás, por exemplo, do Tiago Asmar, que disse que Luciano Hang ajuda mais que o Rio Grande do Sul, que o governo federal. Ora, isso não passa de mera opinião. Assim como tem diversas opiniões. E o senhor trata isso como se fosse um crime de fake news. Inclusive,
fake news que o senhor comete nas redes sociais, dizendo que não houve facada, chama a facada do Bolsonaro de fakeada. Ou seja, o senhor não tem moral para poder dizer a respeito disso. E aí, o senhor se indigna mais em um áudio que vazado, dizendo que temos que fazer guerra contra quem comete fake news. Mas o senhor não indigna tanto quando sai um escândalo com relação à licitação de arroz. O que te indigna mais, ministro? Fake news, que na verdade não é fake news? Ou a licitação de arroz, que era para poder ajudar o Rio Grande do Sul, que inclusive nisso, que deveria ser impossível de ter falcatrua, tem. E eu confesso, hein, que eu tô curioso para saber os próximos episódios. Porque pode ter dedo mais de alguém aí, hein? Agora, quando a gente olha os fatos passados, que os senhores quiseram comparar com o Bolsonaro, vamos comparar então com o teu governo. Dilma engavetou estudo milionário que previa enchentes no Sul. Ou seja, isso não é falado. A realidade, senhor ministro, é a seguinte, é de que o senhor não consegue andar no Rio Grande do Sul, o senhor é pessoa não grata. O senhor está utilizando esse jaqueta aí, laranja, limpinha, da mesma forma como que o senhor está andando lá no Rio Grande do Sul com a roupa passada. Se não fosse a internet, as pessoas não veriam a realidade dos voluntários, viriam só a Janja comemorando o salvamento da égua, que nem era égua, era cavalo, no fim das contas. Era isso que o senhor deveria combater, mas não. O senhor está preocupado em combater os opositores de direita. E não venha reclamar aqui e dizer, nossa, estou envergonhado com os deputados que estão me questionando. Ora, espera aí. O tema da tua vinda aqui é apuração do uso da PF contra opositores ao governo na tragédia do Rio Grande do Sul. Se o senhor quer ter uma audiência melhor, faça então e não cometa o que o senhor está cometendo, que a audiência vai ser bem tranquila. A diferença da minha democracia para a tua democracia é que na minha democracia o senhor pode, inclusive, falar mentiras. Como o senhor disse aqui anteriormente, que o senhor não foi investigado pela Lava Jato. Mentira. O senhor foi investigado ao lado também do deputado Darcísio Perondini por suspeita de recebimento de doações eleitorais via Caixa 2. A minha democracia permite o senhor falar mentira. A tua democracia faz com que as minhas verdades não sejam ditas. Agora eu passo a palavra para os demais deputados. Obrigado. Presidente, ministro, queria pedir ao senhor para que a gente mantenha aqui o nível, porque da última vez que estive aqui, o senhor atuou como Paulo Pimentinha e não Paulo Pimenta, porque o senhor saiu daqui e foi escrever mentiras a meu respeito na rede social. Então, se tiver alguma coisa para falar, o senhor fala aqui, mas vamos tentar manter o nível, porque o senhor falou que se envergonha do parlamento que faz parte. Então, da última vez que o senhor veio aqui, o senhor falou, concordo com a deputada Júlia, que não precisamos, foi o ano passado, mais de discurso de ódio. O povo nordestino espera suas desculpas pelo discurso xenofóbico de ontem. O senhor imputou a mim um crime, o senhor cometeu fake news, então vou lhe dar a oportunidade de pedir desculpas para mim, tá? Porque o senhor saiu daqui da outra vez e fez isso. Mas se o senhor pedir desculpas, eu não vou pedir para o senhor ir para a cadeia, né? Ou que instaure inquérito contra o senhor, como o senhor fez com outros colegas deputados. O senhor falou aqui, acabou de falar, no começo, na verdade, ministro, e eu não quero brigar com o senhor, hoje eu não estou para briga, ministro, então vamos manter aqui a urbanidade. O senhor acabou de falar que sabe diferenciar crítica de mentira, mas parece que não. Não é o que está escrito no seu ofício enviado ao MJ. Então, posso afirmar com toda certeza, ministro, que o senhor está aqui mentindo, desinformando os deputados e a sociedade. No caso do prefeito de Canoas, ministro, eu vi um vídeo em que o senhor, em uma conversa gentil com o prefeito, vocês falam em 9 mortes. E quem divulgou aquilo foi o próprio prefeito. Depois o senhor saiu acusando pessoas que publicaram aquilo na rede social. Mas quem divulgou aquilo, e se estava errado, que eram 9 mortes, depois eram 3, foi o próprio prefeito que gravou a ligação com o senhor. Até, inclusive, achei uma deselegância. Não sei se o senhor tinha permitido aquela gravação. No seu relatório, eu vou mostrar aqui como o senhor não sabe diferenciar crítica e mentira. E se o senhor precisar, que o senhor antes ele deu uma piscadinha para mim, dizendo que se eu quisesse conversar com o senhor depois, né, eu posso ensinar para o senhor a diferença de crítica e de mentira, até porque eu cuido muito que eu posto na minha rede social e eu não estou aqui, né, eu não quero likes, eu quero informar as pessoas, eu tenho formação em jornalismo, então eu prezo muito por isso. A usuária Estepaiano, ela publicou uma crítica, que o Estado
como ente centralizador até agora só entregou dificuldade e ineficiência. Isso aqui, ministro, é uma crítica. E não foi sequer uma crítica ao governo Lula. Foi uma crítica genérica ao Estado, que pessoas fazem todo dia. Porque as pessoas pagam muitos impostos, altos impostos, mais ainda agora no governo Lula, que tem uma sanha arrecadatória, né, de tirar dinheiro do bolso do povo trabalhador, é o que o PT prega, é muito grande. Então as pessoas são insatisfeitas com o Estado, seja qual governo for, não foi nenhuma crítica ao Lula. Então, eu queria, especificamente sobre esse comentário, ministro, o senhor não acha que o senhor se ultrapassou o seu limite ali e, nesse caso do comentário da Estepaiano, e errou? Porque eu acho que é nobre de alguém admitir quando erra. Obrigada. Eu vou passar o tempo agora para o deputado Marco Feliciano. Obrigado, deputada Júlia. Deputado Paulo Pimenta, ministro, por quem tenho muito respeito, nós perdemos uma grande chance nessa tarde de falarmos de fato sobre fake news. Esse era o objeto da nossa discussão. Fake news que hoje atrapalha de fato o Brasil, não apenas as matérias ensejadas ou escritas, mas tudo aquilo que nós sentimos, o medo que hoje um parlamentar como eu sinto em falar qualquer coisa e poder ser arrolado no inquérito que já se perdeu de vista. Eu vi aqui várias coisas sobre Vossa Excelência, ministro. Eu vi aqui alguém falar sobre a Boate Kiss, eu nem sabia disso. Eu fico profundamente indignado sobre isso. Isso é muito sério o que aconteceu. Eu vi também que o senhor Benedito Maltosa lhe citou como receptador de propina. Um primo de Vossa Excelência denunciou o senhor como laranja no esquema de 12 milhões. A BBC News diz que o senhor não acredita na mídia comercial, porque não acredita porque eles fazem fake news. Né? Informaram que houve constrangimento, por exemplo, do partido de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência foi elevado a esses últimos 2 cargos. Pois bem, veja só, tudo isso pode ser fake news, mas ninguém está preso por isso. Por que prender apenas as pessoas que atuaram nesse caso no Rio Grande do Sul? Eu acho que a nossa democracia tem que ser plena de verdade. A plenitude da democracia, a liberdade do deputado tem sido ameaçada. Como eu disse, nós perdemos a grande oportunidade aqui nessa casa de falarmos isso. Nós temos um deputado preso até hoje, foi preso, foi cassado por essa casa por falar. E semana passada tivemos um que, com documentos, com a sua própria fala, não foi cassado, simplesmente porque os amigos cuidaram dele. Ou seja, aos amigos do rei, tudo, e aos inimigos do rei, apenas o rigor da lei. Perdemos uma grande chance. E eu queria só terminar fazendo uma pergunta para o senhor. O assunto fake news, por quê das suas declarações dizer que tem que ser preso a pessoa? Por que tem que judicializar isso? Já foi tanto aqui falado que não houve nem fake news, foi apenas opinião. Por que fazer isso agora, ministro Paulo Pimenta? É a minha pergunta a Vossa Excelência. Ministro, antes de responder, considerando que o senhor ficou 10 minutos ausente e nós tínhamos para encerrar o bloco a liderança da oposição, podemos agregar e depois o senhor responde todos juntos? Vamos combinar, cumprir o que foi combinado, presidente. Posso responder, mas a gente não estava com os 10... Posso responder, presidente? Eu quero fazer uso quero que se garanta a minha palavra. Eu estou inscrito. Presidente. Senhora presidente. Inscrição por inscrição tem um monte. Eu também estou inscrito, presidente. Eu também estou inscrito, presidente. Ficou combinado às 18 horas e o ministro vai fazer as... Tá, ministro, pode responder. Pode responder, ministro. Ministro, com a palavra. Vamos ver se está funcionando. Chego no final e quem sentar na janela. Presidente, infelizmente, mais 3 manifestações sem que tenham dito absolutamente nada sobre o que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Nenhuma preocupação com a situação do nosso Estado, nenhuma situação que envolva as vidas que foram perdidas, nenhuma fala sobre a necessidade da manutenção dos empregos, nenhuma ideia de como a gente pode mobilizar a sociedade gaúcha para retomar a atividade econômica, geração de empregos, olhar para o futuro. Eu lamento, presidente, lamento profundamente, porque nós estamos vivendo um momento muito importante no nosso Estado. Um momento de união, de reconstrução. De uma forma geral,
independente das questões políticas partidárias, um clima de harmonia e de parceria que tem orgulhado a todos nós. Nesses 30 dias conseguimos dar muitas respostas, investimentos para poder ajudar a vida das pessoas que mais precisam. O presidente Lula já esteve 4 vezes no nosso Estado, mostrando absoluto compromisso, solidariedade, afeto, empatia. E eu tenho muito orgulho, presidente, Ministro, o senhor não vai responder de ter as sido perguntas? designado pelo presidente Lula para cumprir essa tarefa. E vou trabalhar, presidente, todos os dias para poder estar à altura dessa tarefa e dessa responsabilidade que me foi confiada. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Eu sei que não é uma tarefa simples. Nosso Estado vive hoje a maior crise climática, meteorológica, econômica da sua história. E nós vamos ter que ter uma enorme capacidade de enfrentar todos os desafios. Evidente que nós temos a noção dessa responsabilidade, dessa complexidade, e eu tenho certeza que a gente pode contar com esse parlamento, que tem dado inúmeras demonstrações nesse sentido. Por isso eu agradeço muito, presidente, o convite. Foi muito importante para a gente poder divulgar as coisas que o governo está fazendo, mostrar para o povo brasileiro a verdade, aquilo que é importante, que mexe com a vida das pessoas, que é o que a gente tem que fazer nesse momento, né? Pensar em todos e todas, mas especialmente aqueles que mais precisam, na hora que elas mais precisam. Muito obrigado, presidente. Tem a Muito réplica obrigado. do bloco, presidente. Antes de encerrar, eu vou conceder a palavra ao líder da oposição. Mas independente da presença do ministro. Não. Do bloco. Presidente, é a réplica desse bloco, ministro. É a réplica. Ele ia fugir. É a réplica. É a réplica do bloco. Ministro do PT, chega aqui, foge. Fujam. Presidente, que nunca mais seja feito acordo para convite, porque ele não responde às perguntas e vai embora a hora que quer. Calma, não presidente. Fujão! Só para esclarecer, o ministro está como convidado, se ele não quiser responder, ele não precisa, mas como a gente tinha combinado com a oposição que nós iríamos encerrar o bloco e o ministro demorou mais de 10 minutos no banheiro, eu vou conceder a palavra ao líder da oposição, depois encerramos a reunião. Depois nós vamos encerrar a reunião. Deputado Felipe Barros, para a comunicação da liderança da oposição. Ele responde o que quer. É importante deixar registrado, senhora presidente e demais deputados, que o ministro é um fujão. Eu tinha uma montanha de perguntas a fazer para o ministro e ele simplesmente fugiu. Qual é o tempo que o deputado Felipe Barros está falando? Tempo de liderança da oposição. São 2 líderes seguidos. Tempo de liderança da oposição. Questão de ordem. São 2 líderes seguidos? Por quê? Tempo de liderança da oposição. O tempo do PL acabou de acontecer. Não pode ter depois do tempo do PL outro tempo de líder. Eu peço que garanta o meu tempo, senhora presidente. O tempo de líder é um inscrito. Eu sou o próximo inscrito, deputado. As interpelações acabaram, estamos em uma reunião normal, agora os tempos de líderes estão contando. As interpelações acabaram, deputado Rubens, e agora nós estamos... Vamos encerrar. Antes de encerrar, vou conceder os tempos de líderes, depois encerramos a reunião. Então, como acabou a lista de inscrição, deputado Felipe Barros pediu por oposição, depois deputado Alencar pelo PT, e se mais alguém quiser fazer comunicação de liderança, nós vamos encerrar a reunião. Eu peço para repor meu tempo, senhora presidente. O ministro Fujão simples... O deputado Rubens vai me deixar falar? Obrigado, deputado. O ministro Paulo Pimenta nos deixou aqui com uma montanha
de perguntas sem resposta, senhora presidente. Porque hoje e ontem, senhores deputados e deputadas, um escandaloso esquema de milícia digital foi divulgado pelo Estadão. E é por isso que ele fugiu, porque ele não queria responder aos questionamentos. Aliás, a história do PT, presidente, é a história de fake news, é a história de milícias digitais. Eu quero lembrar aqui o escândalo dos aloprados, do senhor Aloysio Mercadante, que está no BNDES, vendendo dossiê contra opositores do PT. Eu quero lembrar aqui, na CPI do Mensalão, quando o PSDB acusou, deputado Feliciano, o ministro Paulo Pimenta, à época deputado, de se encontrar no escuro, escondido, com Marcos Valério, no estacionamento da Câmara dos Deputados, para a produção de fake news contra os parlamentares da oposição. Quero lembrar da patrulha virtual, os MAVs, que o PT, nos primeiros mandatos de Lula, tinham. Quero lembrar do Humaniza Redes, estrutura que o PT se utilizava para censurar e calar os opositores. Esse é o histórico do PT. Agora, o que o Estadão revelou, senhores deputados e deputadas, desde ontem e hoje também. Estou aqui com a matéria. Planalto despacha a conversão petista do gabinete do ódio para pautar redes. Essa estrutura, montada pelo SECOM, ex-ministro Paulo Pimenta, tem sido utilizada para perseguição de parlamentares da oposição, tem sido utilizada para atacar a imprensa e, pior, essa estrutura está sendo financiada com dinheiro público. Essa estrutura, aliás, presidente Carol Detone, não é nova, foi criada na eleição. O próprio Janones, rei da rachadinha, em seu livro, admite que produzia fake news e se utilizava de influenciadores para divulgar as mensagens. O site O Bastidor revelou, uma pena que os deputados petistas, com exceção do Rubens e do Alencar... Estamos aqui. O site O Bastidor divulgou a agência oculta da campanha do PT, a agência Polo Marketing Digital, que não foi declarada nas contas do Lula, e que, porventura, é a mesma agência que o Estadão denunciou na data de hoje de participar das reuniões diárias feitas pela Secretaria de Comunicação com o objetivo de manipular a opinião pública, atacar a oposição e atacar a imprensa. Financiada com dinheiro público. Mas essa estrutura financeira não para só aí. Nós temos também, dentro da Secretaria de Comunicação, ao qual Paulo Pimenta foi o criador e idealizador, a Secretaria de Políticas Digitais. Temos lá João Caldeira Brante Monteiro de Castro, Samara Mariana de Castro e toda uma estrutura de cargos. Vejam só essa. Dentro da Secretaria de Políticas Digitais, nós temos um departamento de promoção à liberdade de expressão. É ou não é o Ministério da Verdade? Isso tudo que a gente está denunciando e que o Estadão denunciou na data de ontem e de hoje, senhora presidente, também foi denunciada pela senhora Michele Prado, que era uma colaboradora dessas entidades que promovem a censura e que foi demitida porque me parece que brigou com a Janja que é quem manda no governo, né? A tia Janja. E a Michele Prado denunciou aqui milícia digital criada pela primeira-dama. Mas tem mais. Recentemente, Geo Willis, o próprio, ele voltou. Geo Willis acusou Paulo Pimenta de se utilizar da estrutura da Secretaria de Comunicação para perseguir ele próprio, Geo Willis. Então, tudo isso que nós estamos denunciando há tempo, senhora presidente, colegas deputados e deputados, creio eu que nós vamos precisar convocar o ministro Paulo Pimenta mais uma vez. E, inclusive, nós teremos que protocolar um pedido de CPI, porque isso está claramente registrado. Existe uma milícia digital dentro do Palácio do Planalto, financiada por dinheiro público,
cujo objetivo é atacar os opositores e atacar a imprensa. Eu quero lembrar também, Gabinete do ódio. aqui, senhora presidente, da mega licitação que foi feita para comunicação, em que agências amigas do PT que ganharam a licitação. Está aqui, noticiado pela imprensa. Agências amigas do PT. Será que é a volta do mensalão? Porque o mensalão era com agências de publicidade, inclusive, né? Mas se nós pegarmos essa licitação, a gente vai aqui na descrição da licitação. Tem aqui tudo o que eles estão fazendo. Veja só. Ferramenta analítica especializada em análise de mídias sociais, utilização de softwares com inteligência artificial e coleta de até 20 milhões de menções. Nós temos aqui expansão dos efeitos das mensagens e das ações de comunicação. Vocês sabem o que é isso, deputados? Sabe quando qualquer um de nós, parlamentares da oposição, publicamos algo nas nossas redes sociais e cheia de robô, a gente publica, de repente, em 5, 10 minutos aparece um monte de perfil do Twitter, normalmente anônimo, para rebater a gente. Ao que tudo indica, é fruto dessa licitação do Paulo Pimenta, a utilização de robôs, a utilização de softwares para capturar o que todos nós estamos falando, não só nós parlamentares, mas os cidadãos estão falando nas redes sociais do governo. E aí, matéria de hoje, fresquinha do Estadão. O Thiago dos Reis, conhecido Thiago dos Reis, influenciador, divulgador de fake news, agressor do próprio pai, né, porque responde, inclusive, um processo que ele agrediu o próprio pai, o avô, não me lembro direito. Tá aqui, influenciador petista, repete o Gabinete do Ódio, que, repito, nunca existiu, gera 1 bilhão de views e fatura com desinformação. Aqui diz que ele está ganhando 500 mil reais por mês com as fake news que ele divulga, e aqui eu quero dizer para vocês, por todo esse ecossistema que foi criado, ao que nos parece, temos uma montanha de provas sobre isso, ele recebe informações privilegiadas nessas reuniões matinais da SECOM, divulga fake news e lucra com isso. É exatamente, deputado Cabo Gilberto, o que nos acusaram de fazer ao longo desses últimos 4 anos. Mas agora nós temos a prova concreta. Nós temos todas essas provas que o Estadão revelou na data de ontem e de hoje, da verdadeira criação de uma milícia digital dentro do Palácio do Planalto, em que Paulo Pimenta é o chefe da milícia digital petista. Milícia digital essa que está sendo utilizada para atacar a imprensa e para atacar parlamentares da oposição, se utilizando de recurso público, de verba pública, de monitoramento de redes, de software e de robôs para que eles atinjam esse objetivo. Senhora presidente, para finalizar, vamos convocá-lo mais uma vez, convocá-lo, não convidar, porque ele é fujão. Nós vamos convocá-lo e vamos pedir o requerimento de uma criação de CPI. Pelo tempo de liderança, deputado... Montanha Fujão. Primeiro eles pediram, deputado, a reunião deliberativa extraordinária convocada para hoje. E lembro que está convocada para amanhã, quarta-feira, dia 12 de junho, às 10 horas, reunião deliberativa extraordinária para apreciação da PEC 45. Lembro também que está convocado para amanhã, após a reunião, das 10, a reunião deliberativa extraordinária para apreciação da pauta remanescente já divulgada. A acrescida do requerimento número 36 de 2024 está encerrada a presente reunião.